que é uma palavra só, mas não. Uma é uma coisa, outra é outra. Nós vamos estudar as duas. Para a aula de ciências que você dá, Roberta, Pois não. Tem umas sugestõezinhas que eu vou mostrar aqui, porque eu sou obrigado a mostrar, porque senão a compreensão não acontecerá, que são experiências que tu, de repente, consegues comprar esses equipamentos, o pessoal da prefeitura consegue comprar, porque são coisas baratinhas e maravilhosas para te mostrar para os alunos. Ótimo, nós temos o PDDE também. Podemos pensar nisso. Então, vamos adiante. Vamos. A primeira coisa a fazer é procurar uma definição, porque é uma definição que vai nortear, que eu vou explicar parte a parte o que está escrito nessa definição clássica de aurora polar. Portanto, não é nem boreal nem austral, ela é polar, tá? É um fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos, aonde? Nas regiões polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar. Que é isso, partículas de vento solar? Opa, nós vamos tratá-las. Com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre. O que é isso, campo magnético terrestre? O que é campo magnético? Nós vamos mostrar isso tudo. No hemisfério norte é conhecida como aurora boreal. Quem deu o nome foi o Galileu, em 1619. Em referência à deusa romana do amanhecer, aurora, porque se vê isso de madrugada, normalmente, e Boreas, o deus grego do vento norte. Então, aurora boreal, quem batizou foi Galileu, né? Muito interessante. No hemisfério sul, é conhecida como aurora austral, porque se o Boreas era o deus grego do vento norte, Austro era o deus grego do vento sul. Então, por isso que é a Austrália, né? A terra que fica no reino do vento do sul. Por isso, tudo que é do hemisfério sul é austral. O dinheiro argentino era austral, eu não sei se ainda é ou voltou a ser peso. Alguém sabe disso? E esse nome foi batizado pelo navegador. É peso. É peso. É É peso. austral? Não? Não. Esse nome É foi peso. batizado por James Cook, uma referência direta ao fato de estar no sul. James Cook foi um navegador famoso que correu a América, fez o Cabo da Boa Esperança, o cabo entre o Atlântico e o Pacífico, o sul da América do Sul. James Cook foi um desbravador, teve na Austrália, teve um monte de lugar. Ele na Austrália, entre a Austrália e a Antártida, ele viu pela primeira vez a aurora o quê? Boreal ou austral? Austral, né? Ele estava no sul. É austral, é. Então, se estava no sul... E ele que deu o nome. Se aquela é boreal, essa aqui é a austral, né? Então, uma referência direta ao fato de estar no sul. Mas vejam aqui as fotos, se vocês procurarem na internet vídeos, porque essas luzes que aparecem na madrugada das regiões polares, elas são dançantes, elas não ficam estacionadinhas como a gente está vendo aqui, isso é uma foto. Elas se mexem de um lado para o outro, elas às vezes duram a noite toda, às vezes duram só minutos. São maravilhosas, é fantásticas. As cores, normalmente esverdeadas, vermelho esverdeadas. Nós vamos ver por quê de tudo isso, tá? Antes de tudo, vocês têm pente aí perto? Já fez isso com eles, Roberta? Sim, algumas vezes. Já? Com pente? Aham. E com balão também. Com balão também? Com vidro e lã? Também. Não? Não, vidro... Que experiência você estava fazendo? O que você estava mostrando para eles? Eletromagnetismo, é isso? Eletrização. Eletrização, isso. Por atrito, você dispõe cargas de potencial diferente em relação uma à outra. E, com isso, uma atrai a outra. Mas que coisa interessante, que coisa... Para que serve isso, né? Só para juntar pedacinho de papel com pente? Eu acho que não, né? Tem que servir. A gente, às vezes, tirando a blusa, né? Uma blusa de lã, os pelinhos vão tudo junto, né? Não dá a gente sente a eletricidade no corpo. Já aconteceu isso com vocês? Acredito que sim. Comigo, várias vezes acontece. Já aconteceu contigo, Roberta? Fala pelos alunos. Sempre acontece, na verdade. Né? Quando é muito inverno, quando é muito frio, que você bota muita lã, né? Tirar, quando você vai tomar banho, por exemplo, né? Tirou porque tem que tomar banho, aí quando tira, os pelos ficam tudo uriçado.
É o mesmo Perto canal. da televisão, pelo menos das televisões antigas, agora eu já não sei, que faz tempo que isso não me acontece. Perto das televisões, Eu acho que essas modernas não mais. acho que essas modernas não, mas das antigas de tubo era muito comum. Então, esse processo todo é um processo de eletrização. Você produz eletricidade. Mas, pô, os antigos deviam ficar bastante apavorados, porque achavam que essas coisas eram mágicas, né? Até que apareceu um cidadão que resolveu explicar. À esquerda, nós temos um fenômeno tipicamente elétrico, que é como é que um raio se forma? Por que o raio se forma? O que é um raio? Eu tenho uma nuvem carregadíssima de água em cima, tão carregada que ela fica negra embaixo, pela compactação da água, de não permitir que a luz solar atravesse a parte clara dela e ilumine embaixo, então por isso que fica escuro nas grandes tempestades. E esse acúmulo de água forma com que a parte de baixo da nuvem se torne totalmente diferente da parte de cima. A carga da parte de baixo da nuvem é normalmente negativa e a carga da parte de cima é positiva. A Terra, aqui embaixo, é totalmente negativa nesse momento. E o que acontece é totalmente positiva nesse momento. E o negativo da nuvem voa para cima do positivo da Terra em forma de eletricidade. E isso faz com que o caminho que essa corrente elétrica tome disrupte o ar, quer dizer, o ar vai sendo queimado, vai abrindo espaço para passar isso. Isso é o raio elétrico. Mas repararam, a diferença de potencial, eu tenho uma coisa positiva e uma negativa, tem que ter sempre uma positiva e uma negativa. As coisas se atraem assim, os polos opostos se atraem. Reparem, isso vale apenas para eletromagnetismo. Tá? Tem muito ditado popular que os dois se dão bem porque polos opostos se atraem. Isso é uma bobagem absoluta. Não tem, a psicologia e etc., não tem isso de positivo e negativo. Não existe um dia positivo, um dia negativo, uma pessoa positiva e negativa. Bom, a pessoa negativa existe, porque sempre tem alguém de má índole, de má vontade ou com tendência à violência, isso sempre tem. Mas, na natureza, as duas coisas que eu posso tratar como positivo e negativo são o eletromagnetismo, quer dizer, a eletricidade e o magnetismo, que, como eu já estou colocando, vamos daqui a pouco mostrar para vocês, são dois lados da mesma moeda. Por isso, a professora Roberta, quando eu perguntei o que era aquele pente no papelzinho, ela disse eletromagnetismo. Né? Aquele é eletricidade, magnetismo é isso aqui da direita, aqui, o nosso amigo ímã. Mas os dois fenômenos são a mesma coisa, o comportamento é o mesmo, e um está intimamente ligado ao outro, intrinsecamente ligado ao outro. Até aqui, tudo bem? Tudo certo, vamos lá. Não tem perguntas ainda, daqui a pouco tem perguntas. Agora vamos tratar de juntar esses dois, um negócio chamado eletromagnetismo, que se deve a essas duas pessoas, James Michael Faraday, um inglês, e James Clerk Maxwell, um escocês. Em todas as fotos do Maxwell, a maioria das fotos do Maxwell, mesmo quando ele não está com a sua beata esposa crucificada ao pescoço, que ele está sempre junto com esse cão, né? Se você olhar para o cão, vai ver que é meio parecido com ele. Ele tinha uma adoração por esse cachorro, mas eu acho que o cachorro tem barba e tudo. Ele morreu muito cedo, né? Com que idade ele morreu, gente? Vamos lá. Rapidamente façam a conta, coloquem no chat ou abram o computador. Ou, quer dizer, abram o microfone. 51, a Aline está dizendo. Não. 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 Muito. 40. Vamos. É fácil. 48, Aline. 48, Aline. Parabéns, é isso aí. 48. Então, ele se morria cedo no século XIX, né? Nem sempre. Olha o Faraday. Com que idade ele morreu? Deixa eu ver o Faraday. 67. Uia! Muito cedo. Não, Faraday Muito não. cedo.
Vamos ver se alguém escreveu aqui, peraí. O Faraday... 31. O Faraday viveu bastante. 31, professor? A Aline está dizendo, Não, 31. não. Não, não. Quanto é 1 para 7? 4. Não, 1 para 7. 1 para 7. 7 Ah, é não, 1 6. para 7 é 6, é óbvio. E agora eu tenho que pegar emprestado ali no 8, eu pego emprestado no 1, né? É, 9 para 16. 9 para chegar até 16, 7. 7? 76 anos ele viveu. Enquanto Ah, o Max... viveu pra caramba. Quem é que acertou? Bruno Flor acertou. Viveu Pronto. bastante? Ele viveu muito para a época, ele passou muito da Idade Média, que é mais do Maxwell. 50, 53 anos, os homens morriam nessa época. Ô, professor, Ah, eles nasceram muito tempo depois um do outro. muito tempo depois, vejam bem, mas o Faraday ainda estava vivo quando Aham, o Maxwell nasceu. Mas o Faraday viveu sim, até 1867, inclusive o Maxwell isso. teve aulas com o Faraday. Ah, interessante. Mas muito mais interessante que isso, o Faraday, ele fez um dispositivozinho, e esse dispositivo que eu queria que talvez a escola tenha, ou se não tiver, pudesse providenciar, porque ele é interessantíssimo. Eu vou explicar aqui adiante e depois eu mostro o que aconteceu com o Faraday, muito interessante. Ele descobriu que isso é uma bobina, é um fio de cobre desencapado, ou de prata ou de ouro, escolham, ou de alumínio, né? Melhor de cobre, que é o melhor condutor que tem. Tá? Enroladinho, sem capa, tá? E eu faço passar uma corrente elétrica por esse fio. Imediatamente em volta aparece um campo magnético. Por quê? Ninguém sabe por que aparece. É assim que é. Quando você passa uma corrente por um fiozinho, essa corrente faz esse movimento e vai e vem, 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 vai e vem. Em volta desse dispositivo aparece um campo magnético. Você tem alguma coisa que faça isso lá, ô Roberta? Agora nós temos, porque agora a gente tem o laboratório móvel e tem muita coisa de física, inclusive para mostrar a corrente do eletromagnético. Que bom, que ótimo, Antes a gente não tinha. que bom. A gente tinha que fazer, né? Não é difícil fazer. Não, não é mesmo. É Então, bem fácil de ver. eu vou explicar para vocês como é que funciona um motor elétrico. Em Tá. função desse fenômeno aqui. Ó. O que é um motor elétrico? O motor elétrico é o seguinte: eu tenho aqui uma bobina de cobre, ó, em volta de uma armadura, não precisa ser redondinha, pode ser assim, ó, retangular. Tá? Eu coloco um ímã norte aqui, um ímã sul aqui. Dois estatores, ou dois ímãs. Um pedaço de ímã aqui, um pedaço de ímã aqui. O que acontece? Quando eu passar uma corrente elétrica aqui, ó, corrente elétrica por aqui, ela passa por aqui, começa a circular aqui. Ao circular aqui, o que ela gera? Um campo magnético. Esse campo magnético vai ter um sul e um norte. Um vai estar apontado para um para o outro. Vuf, começa a se repelir, começa a girar, e um repele o outro, e um repele o outro, começa a girar. Esse eixo começa a girar. É só passar uma corrente elétrica aqui e esse eixo começa a girar. Porque eu tenho um ímã de um lado, um ímã do outro. Entenderam como funciona um motor elétrico? Como é simples um motor elétrico? Muito simples. Professor, deixa eu entender uma coisa, até para as crianças entenderem. Toda essa explicação o senhor está dando para chegar na aurora boreal, é isso? Com certeza. Não, nós vamos Que fazer é um fenômeno parecido, é isso? Nós vamos fazer o link daqui a pouco, tá? Tá Aí bom, você querido, vai tá dizer, bom. entendi. Tá bom. Deixa eu chegar lá no link, tá? Tá bom, Para meu que querido. chegue no link, eu quero para a passo. E aproveitar o para a passo para que, sabe, a função da ciência é explicar as coisas. Que bom saber por que um motor elétrico funciona, você não acha isso? É, Roberta? Eu entendi, por favor, repete. Não é, Repete, professor. não é bom aproveitar e aprender como que funciona um motor elétrico? Com certeza.
É muito bom. E vou além. Reparem nessa figura aqui, né? Quando eu ligo aqui a corrente elétrica, aparece um norte e sul nessa bobina e começa a girar, porque fica doido, uma hora é norte, uma hora é sul, uma hora é norte, uma hora é sul, e começa a girar. O símbolo para girar é W. Tá. Agora, como é que é gerada energia elétrica? É a mesma coisa. Eu pego aqui a água que vai passar de um nível alto para um nível baixo e vai passar numa turbina. Ao passar nessa turbina, gira esse eixo. Nesse eixo eu tenho um rotor e um estator, quer dizer, o ímã por fora e o rotor por dentro. O que vai aparecer aqui? Eletromagnetismo. Corrente elétrica. E aqui Corrente elétrica. eu cruzo um cabo, cruzo outro cabo lá e tenho a energia elétrica. É assim que se gera energia elétrica. Eu preciso de alguma coisa que faça girar. Que faça girar isso aqui. Porque se eu girar isso aqui, eu vou estar produzindo magnetismo. Motor, girando isso aqui com norte e sul, que vai aparecer eletricidade aqui. Ou seja, a eletricidade gera uma corrente. E um movimento, e o campo magnético gera eletricidade. Ótimo. Um é a fábrica do outro. Entenderam? Sim, deixa eu ver se tem alguma pergunta ainda. Já não. Sabe como gera energia elétrica, já se sabe como se faz um motor elétrico. Esse motor do liquidificador, motor do micro-ondas, tudo que é motor que faz alguma coisa andar, nada mais é do que isso aqui. Ó. Qualquer motorzinho que tu achar, quem teve Autorama, lembra do motorzinho de Autorama? A gente desmanchava para pegar as bobinazinhas, que eram ótimas, eram bonitinhas as bobinas. Sim. Meu filho quebrou muito. Lembra claro, disso? Meu filho quebrava muitos motorzinhos. Se você achar um ventilador que é quebrado, abra ele para ver como é que é o motor. Tudo que você tiver quebrado de eletrodoméstico, que não vai mais usar, que vai jogar fora, abra e veja como é que é o motor. Você vai identificar a armadura e os ímãs. Que massa. Né? Então, gerar energia elétrica é a mesma coisa. Eu faço passar a água pela turbina, a turbina gira. Ao girar, ela provoca um dipolo magnético e se gera corrente elétrica. Ou seja, eletricidade gera magnetismo, magnetismo gera eletricidade. Que maravilha. Uma coisa faz a outra. Uma não existe sem a outra. Então, se a Terra tem magnetismo, ela também gera... na conclusão. Já está começando a chegar no link. Isso é que gera eletricidade também. Eu queria provocar isso. Você já está pensando, a Terra gira. Opa! A Terra gira. Entendeu? Desculpa aí, professor, eu me empolgo. Mas é verdade, se a Terra gira, alguma coisa vai acontecer. Nós vamos ver o que vai acontecer. O que tem no núcleo da Terra? Essa eu não vou responder. Vou ver quem é que vai responder no chat. Ou abre o microfone. Não vou responder essa. E isso que está no centro da Terra está girando? Será? Vamos lá, pessoal, respondam lá. O que tem e se está girando? O que tem no centro da Terra e o que está girando lá? Ó, magma. Mas mais no núcleo, lá no núcleo. Lá no núcleo, o que tem, gente? Vamos lá que vocês já tiveram aula de geografia. Sei que vocês sabem. Vamos ver. Lava, magma é um pouquinho antes. É lá no núcleo que ele quer saber. Depois eu vou mostrar. Então, vamos adiante para não... Vamos adiante. Tá. Essa experiência, não sei se tu tens condição de fazer, mas eu acho maravilhosa porque... Professor, oi. Eu tenho lá no laboratório duas placas de Petri e um monte de limalha de ferro. Então, e é engraçado, tá me ouvindo, né? Essas limalhas de ferro, elas estão dentro de um pozinho azul. Eu coloquei assim, do nada. E deixei os ímãs largados do lado. Olha, professor, não tem aluno que veja aquilo que não vá colocar o ímã em cima do vidro, porque eles estão fechados dentro de um vidro. E sai direitinho, assim, né? Essa aranha.
exato. E eles ficam muito, muito empolgados. É muito legal. Isso é o que se chama campo magnético. Ele tem esse formato. Por isso Sim, ele atrai no formato dele. Ele tem esse entendi. formato, o campo magnético. E aí é legal que dá para fazer em cima de uma folha também, As sabia? coisas do norte tendem a entrar no sul, é sempre assim. O norte busca o sul. Não aqui, porque é uma peça única, mas se tivesse duas, esse aqui, as coisas estão saindo, e nesse aqui as coisas estão entrando. Do norte entra para o sul. E sempre assim. E por quê? É porque é assim. A natureza é assim. Ótimo. Vamos adiante. Vejam bem, ó, do norte entra para o sul, tá? Norte e sul se atraem por causa disso. Esse tem tendência a ir para perto daquele, aquele adora receber, eles se juntam. Se eu botar dois norte ou dois sul, os dois têm tendência o campo a sair, eu não consigo vencer o campo. Não encosto nunca. Entendido? A natureza é assim. Ah, por que o norte tende a entrar no sul? A natureza é assim. Não existe um porquê, é assim que funciona. Ok? Vamos tratar agora do vento solar. Vamos fazer uma pausa. Alguma pergunta sobre eletromagnetismo? Gostaria de respondê-la agora, por favor. Tem, Roberta? Não tem perguntas ainda. Eu acho que foi bem didático, tá bem explicativo, assim. Por enquanto não tem Eu quero ver se a perguntas. gurizada hoje desmontando o motor velho, só para ver como é que é. E, eu queria ser uma mosca para ver. Só Hã? para ver. Não vão A desmontar tudo coisa nova, desmontar. que o pai e a mãe vão ficar bravos com você. Agora, desmontar coisa nova, né? Mas é velho, né? Estragado É que já. não funciona mais, e que tenha motor. E, claro. Essa é uma imagem do Sol feita pela SOHO, né? Solar Observatory Heliospheric, SOHO, que não é no comprimento da luz visível, mas sim no comprimento do infravermelho. E você vê que existem pontos do Sol que são diferentes dos outros. Eu tenho aqui pontos mais claros, menos claros, mais claros, menos claros, mais claros, menos claros. Estranhos, né? Aqui, em infravermelho, isso aqui é temperatura. Então, aqui eu tenho a temperatura mais baixa e aqui no vermelho a temperatura mais alta. Como é que é um Sol por dentro ou qualquer estrela por dentro? Nós temos essas manchas aqui fora, que são representadas nessa infravermelho por essas regiões aqui, né? São manchas que aparecem no Sol, né? Que tem duas diferentes regiões, a da penumbra e da umbra. A penumbra é essa região aqui, a umbra é essa mais escura aqui dentro. O Sol parece que é feito de grânulos, como se fosse feijão, arroz cozinhando, tá? Tem a parte da fotosfera e a cromosfera, que é essa pequena área em volta do disco visível dele. Eu tenho a coroa solar, que é uma região em volta do Sol que aumenta e diminui de tamanho em função da quantidade de manchas que existe ou não naquele momento. Eu tenho a proeminência solar, que é a ligação de uma mancha com a outra, é uma explosão. Eu tenho o flare, que é uma outra explosão. Esse flare normalmente vira uma proeminência, ou ele agride a coroa. A temperatura aqui no centro do Sol é da altura de 15 milhões de graus. Aqui vem resfriando, resfriando, resfriando. Aqui cai a 6 mil graus. E na coroa solar volta a ser 2 milhões de graus. Isso era um mistério absoluto nas primeiras imagens que foram feitas e com sensores de calor. E se descobriu isso nos anos iniciais do século XX. Mas, pô, aqui é 6 mil graus, aqui é 2 milhões. O que faz esses 6 mil pular para 2 milhões? Aí eles começaram a prestar atenção nisso e nisso. Nisso e nisso. Nisso e nisso. E começaram a prestar atenção que tanto maior era
essa coroa, essa atividade, quanto maior existiam manchas. Quanto mais manchas, maior e mais poderosa era a coroa. Quanto menos manchas, mais curtinha ficava a coroa. Mas não deixava de existir. Isso aqui é uma chaleira, tá? Isso aí deve ter no colégio. E um bico de Bunsen também deve ter no colégio. Quando a gente esquenta a água, vejam bem, essa chama não está tocando na chaleira, tá? Eu tenho um espaço aqui. Então, aqui até aqui chama irradiação. O calor se transmite através do ar, o que se chama de irradiação. E aqui o calor se transmite por um negócio que se chama convecção. A água sobe, a água esquenta, ao esquentar ela sobe, ao subir ela resfria e volta. Fica fazendo esse movimento de convecção. O que é um movimento de convecção? É um tipo de uma corrente, justamente, que forma uma corrente, uma para um lado, outra para o outro, uma para um lado, outra para o outro, uma para um lado, uma para o outro. Perceberam que é uma corrente? Lá dentro do Sol, eu tenho o núcleo. A primeira zona é a zona radiativa, onde a temperatura é tão alta que ela é transmitida para esse hidrogênio que tem aqui por radiação, como aqui. Mas à medida que isso vai acontecendo, vai resfriando e entra como se fosse água aqui. E aqui eu tenho uma zona de convecção. O que acontece quando eu tenho zonas de convecção sobre uma superfície solar? Né? Gera um campo magnético, porque eu tenho corrente e tenho rotação e tenho átomos de qualquer espécie de natureza dentro do Sol. Instantâneos, mas existem. E isso gera um campo magnético. O campo magnético do Sol é gerado na interface da zona convectiva e zona radiativa do Sol, onde ocorrem mudanças no padrão de velocidade do plasma. É porque o gás hidrogênio, nessa temperatura e pressão, ele se comporta não como gás, mas como plasma. O plasma é um gás em que os átomos estão completamente enlouquecidos e livres. Tá? É nessa parte, aí, entre essas duas zonas, a radiativa e a convectiva, aqui, acontece a formação dessas grandes correntes de temperatura que vão até aqui fora, e quando eles chegam ali fora, se transformam em manchas. Tá? E essas manchas, sabe por quê que essas manchas pulam de um lado para o outro? Porque uma é positiva e outra é negativa. Por que uma é positiva e outra é negativa? Porque ambas são resultado de correntes. E como nós vimos lá no comecinho, qualquer corrente gera magnetismo. Magnetismo. Entenderam? Correntes nessa situação aqui, nesses milhões de graus, dentro de um plasma, gera magnetismo. Então, o Sol tem um campo magnético fortíssimo. Né? E o dinamismo desse campo é responsável pelo aparecimento de manchas solares e ejeções de massa coronal. Então, professor, oi. Podemos dizer que isso acontece em qualquer estrela? Em qualquer estrela. Tá. Tanto maior a estrela, maior esse magnetismo? Provavelmente não, nem sempre, porque, por exemplo, uma gigante vermelha, aquela que a temperatura externa é tão baixa, e a coroa solar dela é tão pequena que talvez não gere da ordem ativa da sequência principal esteja gerando. Certo, então entendi. O tamanho da estrela não é o que vai gerar mais ou menos magnetismo. É o momento da vida dela que importa. Tá? Certo. Posso, antes do senhor continuar, fazer uma outra pergunta? Sim. É verdade que a superfície externa do Sol, de 6.000 graus, é a mesma temperatura do interior do planeta Terra? No núcleo da Terra é 4.500. Ah, então tá. Não tem 6.000? Não. Tá. 4.500. É porque sempre tem esses mitos, né? Então, é importante se a gente perguntar para quem sabe. Então, já era um mito que eu tinha na cabeça, imagina. Se eu tenho, imagina que as crianças não têm, né? Imagina. Então, tá bom. Ou seja, o Sol tem um campo magnético fortíssimo, tá? O que esse campo magnético faz?
Né? Aqui, para ter uma ideia do tamanho da Terra, perto de uma mancha lá. E ali tem uma protuberância dessa, um flare desse, que está atiçando a coroa solar. Então, é ela que faz subir a temperatura da coroa solar aos milhões de graus. São essas atividades provocadas pelas manchas. Imagina se a Terra cabe nessa mancha aqui, cabe nessa, tranquilo. Uma mancha. Então, o que é o vento solar? O vento solar é a emissão contínua de partículas carregadas provenientes da coroa solar. Essas partículas são elétrons e prótons, ou seja, o átomo disruptado, na temperatura que está, né? Além de subpartículas como neutrinos. Né? Esses são emitidos pela coroa solar tanto quanto maior o número de atividade solar. Quanto mais atividade tem o Sol, maior é o vento solar, ou seja, mais intenso e com maior quantidade de partículas carregadas são expulsas da coroa solar por essa atividade das manchas, por essa atividade do magnetismo do Sol. Então, próximo da Terra, elas chegam com velocidade que varia entre 400 e 800 km por segundo e 10 partículas por centímetro cúbico. Elas vêm para a Terra. Esse vento que é expulso da coroa solar, ele é expulso para o sistema solar como um todo. A Terra está muito perto. Elas chegam aqui, nessa velocidade, elas chegam aqui em 2, 3 dias depois da expulsão de lá. Meu Deus, isso é porque é 150 milhões de quilômetros de diferença. 2, 3 dias depois, elas batem aqui. E o que acontece quando elas... Olha só, por sorte, essa explosão não veio para a nossa direção, ela foi fotografada pela Sorro. A Sorro está voltada para a Terra, né? Então, aqui é para o outro lado, tá vendo? Essa explosão... Sorte nossa! Porque essas partículas, elas vêm enlouquecidas. 2, 3 dias depois disso aí, elas chegariam aqui. O que acontece no núcleo do Sol, aquela cadeia próton-próton e a cadeia de carbono, mais, no caso do Sol, mais próton-próton, aqui que se produz o pósitron e o neutrino lá do núcleo. E olha que linda essa coroa solar, e ali uma protuberância, ó, uma explosão dessa. E a coroa solar poderosíssima, poderosíssima. Isso aqui é durante um eclipse, aqui é a Lua, tá? Fotografia de um eclipse total. Que linda que estava a coroa solar, né? E isso aqui significa um vento solar poderosíssimo, porque ela está enorme, a coroa solar. A coroa é constituída de um plasma com a temperatura de mais de 1 milhão de graus, muito acima da superfície do Sol. A elevada temperatura provoca uma reação constante dos átomos que a compõem e produz o vento solar, definido como um fluxo contínuo de partículas carregadas ionicamente. O que significa partículas carregadas ionicamente? Aqui o elétron está separado do núcleo, do próton. Então, eu tenho negativos e positivos separados. Então, ela está carregada. Elas estão carregadas, sujeitas a se juntarem com alguém, porque um lado está negativo, o outro está positivo, passar perto de um negativo, passar perto de um positivo, e se agarra, e vice-versa. Então, temos a coroa. Ótimo. Temos essa atividade de corrente lá dentro do Sol, que provoca um campo magnético. E esse campo magnético, quanto mais intenso, mais ele faz com que hajam essas ejeções, essas erupções na fotosfera do Sol, e essas ejeções ativam a coroa solar, e a coroa solar empurra para o resto do sistema solar um monte de partículas carregadas. Entendido até aqui? Um monte de íons, né? De íons. Isso. Eu fico só imaginando saindo de lá, levando 3 dias para chegar aqui. Muito massa. Olha só. Quantidade de atividade na coroa. Fantástico, né? Ô, professor, uma pergunta. O tamanho da Terra, vejam só a quantidade de energia que tem aí, né? Professor, só uma perguntinha. Volta lá naquela coroa enorme. Essa? Não, antes. Acho que é a coroa, né? Aí, se essa coroa enorme aí tivesse ido para o lado do... Isso aqui é a explosão, tá? E a explosão, é. Isso. A coroa é essa parte aqui, ó. Mais avermelhada. Ok. Tá.
essa explosão tivesse sido virado para o planeta Terra, chegaria com extremamente velocidade aqui, 3 dias estava aqui. A consequência disso real para o planeta seria? Te acalma? Ah, tá, minha calma. Tá bom? Tá certo. Tá. O vento solar, a gente mostra ele claramente, a gente percebe o vento solar pelas caudas dos cometas, né? As caudas do cometa, não importa que ele esteja vindo ou voltando, estão sempre empurradas pelo vento solar, porque se ele vem com a cauda assim, a gente imaginaria que a cauda continuaria assim eternamente, né? Virada para lá. Mas não, quando chega aqui, está virada para o outro lado. É que o vento solar empurra a cauda para o outro lado, já que a cauda, existe a cauda iônica e a atômica. A cauda iônica é empurrada mais do que a outra. Por isso os cometas são tão bonitos, apresentam aquelas duas caudas, assim, muitas fotos, né? Por causa da ação com o vento solar. Quanto mais intenso tiver o vento solar, mais intensa será a cauda do cometa, mais interessante ela fica, mais espalhada ela fica. Isso também é muito legal. Então, os cometas demonstram o vento solar para a gente. E os 400 anos de observação de manchas solares é fácil de observar, a gente tem métodos, eu nunca apresento o método de observar mancha, porque eu tenho medo que as crianças vão querer observar mancha, tá? E para cegá-las é observar o sol sem os devidos cuidados. Nunca façam isso, por favor, sempre conversem comigo antes, porque eu vou explicar como se pode observar o sol, e mesmo assim, as pessoas não devem fazer. Deixa que os cientistas fazem, que é muito perigoso. Então, está vendo esse nome aqui, o Maunder? Te lembra alguma coisa esse nome, Roberta? Maunder? Maunder. É o nome de algum cientista? Ótimo. Esse cientista, entre aspas, entra na nossa palestra de As Mulheres na Astronomia. Tá? Oba! Está pronta. Oba! Uhul! Acredito que mais uma semana está pronta. Tá bom. Espero que sim. Se vocês quiserem fazer perguntas ainda semana que vem, Tudo certo, professor? Se eu precisar, se eu não conseguir terminar, eu aviso, tá? Tá bom. Aí faz perguntas, mas eu Tá. acredito que eu consiga, tá? O mínimo de Maunder, ou seja, quase aqui é o número de manchas, tá? Vejam uma coisa. Nessa época aqui, passou 50 anos sem mancha o Sol. Com pouca atividade do vento solar. E o que aconteceu? 2020, ó, são ciclos de 11 anos, aí vai ter um número de manchas alto, uma atividade enorme, baixa, depois vai lá em cima de novo. Mas esses ciclos solares têm adormecido. Vejam, o próximo daqui a 11, nós estamos num momento de baixa. Nós estamos num momento em que praticamente é zero o número de manchas no Sol. Nós estamos aqui em 2020. Mas ele vai começar a subir. Mas não tanto quanto o ciclo anterior, nem o anterior, nem o anterior, nem o anterior. O que significa? Nós estamos nesse momento, assim, uma curva de descendência. Tá? Esses máximos têm diminuído. Foi o que aconteceu aqui no mínimo de Maunder. Quando isso acontece, a consequência na Terra, primeiro, a pequena era do gelo. O Tâmisa congelou em Londres, coisa que nunca tinha acontecido. Os caras brincavam de... É o Rio? O Rio Tâmisa Ah, congelou. tá. Então, eu não sei, um jogo com taco aqui, em bolinhas, né? Mini-golf de inglês, né? Isso é na mínima. É. Então, no mínimo de Maunder. Foi uma mulher que descobriu isso. Então, vamos ver isso assim que eu passar essa palestra. Tá? Ótimo. Maravilhoso. Então, a ausência de manchas solares significa que o clima na Terra esfria. Então, a pessoa do aquecimento global, gente, nós estamos aqui, ó. A tendência é resfriamento global, tá? E não aquecimento. Nós estamos aquecendo pontos específicos da Terra, com o nosso consumo de carbono, etc. São Paulo é insuportável. Em outros lugares, nós estamos fazendo isso, então.
tenho dúvida quanto a isso. Mas quem comanda, gente, é o Sol. Então, se ele quiser, a coisa muda de figura. Mas a tendência dele é esfriar. Opa! Agora, deixa o Sol. O que o Sol produz? Vento solar. O que é o vento solar? Dependendo do campo magnético. O campo magnético mais ou menos ativo, dependendo daquele movimento lá dentro do Sol. Eletricidade. Daquela corrente que produz magnetismo. Tá? E a Terra? A Terra tem um núcleo ó, em torno de... Quanto é que tem aqui? 4.600 graus. 4.000 e alguma coisa. Tá. O que eu tenho aqui dentro? Ó? No magma, o que eu tenho? Corrente de convecção. Isso aqui ainda está girando, que nem aquele Wzinho, lembra? Lá do dínamo. Aquele coisinha girando. E, portanto, o que está gerando aqui dentro? Energia. Um campo magnético. Então, a Terra, por girar e possuir movimento de convecção, tal qual o Sol, gera um campo magnético. Descoberta. O Van Halen. Morreu há pouco. Isso é muito recente, esse conhecimento, tá? Muito recente. James Van Halen, um holandês que trabalhava na Universidade Americana, na verdade. Né? E a Terra tem esse... Sabe aquele desenho da aranha nas limalhas de ferro? Sim. A Terra tem em volta dela. Ó. Que coisa legal. E o que isso faz? Nos protege do... Vento solar. Aqui vem aquelas partículas todas. Então, peraí só um pouquinho, professor. Essa magnetosfera da Terra é consequência da rotação, 30 km por segundo, não é isso? Não, isso é a translação. É a translação. A rotação, isso. O equador é 1.640 km por hora. Por hora, isso. Isso, eu confundi os dois agora. E da corrente de convecção do magma. Exatamente. E mais esses dois fenômenos juntos vai acontecer a magnetosfera, quer dizer, o campo magnético da Terra. Corrente girando, eu produzo um campo magnético. Muito interessante. Tá? E isso aqui não está iônico, não está negativo. Uhum. O campo magnético tem um positivo e um negativo, ele dá um jeito de espalhar o vento solar. Está girando como se fossem dois cinturões, assim, ó. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E isso faz com que o vento solar seja desviado. Ótimo. Ótimo. As partículas. Mas, se você olhar bem nessa figura aqui, ó, alguma coisa acontece aqui, ó. Vocês estão vendo dois pontos falhos na aranha? Sim. É verdade. Existem essas cúspides polares que se chama porque do campo magnético da Terra. É uma abertura. É uma abertura. E o vento solar, ó, entra por aqui. Vai até mais ou menos até 100 quilômetros na altura na atmosfera da Terra. Mais ou menos por aí. Dali para baixo ele não consegue passar. Mas com as partículas que estão ali, entre 0 e 100 quilômetros, ele interage com elas. E forma essa coisa linda. A aurora polar terrestre é causada por elétrons de energia de 1 a 15 kV, além de prótons e partículas alfa, sendo que a luz é produzida quando eles colidem com átomos da atmosfera do planeta, predominantemente oxigênio e nitrogênio. Essa cor azulada é do oxigênio e essa outra cor aqui é do nitrogênio, tipicamente em altitudes entre 80 e 150 quilômetros. Que maravilha. Então, é isso, reencadeando a linha de pensamento. Eletricidade gera campo magnético gera eletricidade. O Sol tem campo magnético gerado pelas correntes entre as zonas de convecção e a zona de irradiação, forma um campo magnético que excita
a coroa solar, e essa emite esse vento, na verdade tem 400 a 800 km por hora, de partículas ionizadas. Quando chegam perto da Terra, o campo magnético de Van Allen, gerado pelo movimento de rotação da Terra, mais do níquel e ferro do núcleo e as suas correntes de convecção, que formam o magma, faz com que o magma suba e saia pelos vulcões, gera um campo magnético. E esse campo magnético não é perfeito, perto dos polos ele tem vazios, e essas partículas entram nos vazios e provocam essas auroras. Vista da estação espacial, olha que coisa linda. Porque como a estação espacial está muito acima da atmosfera, não só nitrogênio e oxigênio, todos os outros componentes, como ozona, etc., 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 o gás carbônico e um monte de outros componentes da alta atmosfera, são também ionizados e apresentam esse colorido bem diferente do que a gente consegue enxergar aqui de baixo. Tá? Eu quero ir lá. Ah, eu quero ir. Então tá, deixa eu te mostrar. Então, você tem que estar dentro do Círculo Polar Ártico, tanto faz o Ártico como o Antártico, tá? Acima de 66 graus, para poder assistir isso aí. O lugar mais civilizado aqui chama Tromsø, na Noruega. É de onde veio esse seu negocinho. Lembrança da cidade, né? Nordway. Tu fosse lá, professor? Não, mas um amigo foi e trouxe para mim. Ah, que legal. Então, tinha uma pergunta no chat se era as auroras era só nos polos. Então, no slide anterior, tá claro, né? A partir da latitude 66, tanto para cima quanto para baixo, tá? Essa cidade fica na 69, então está dentro, por isso que lá tem bastante aurora. Algumas notáveis. Setembro de 1859 ficou gravado como uma das mais notáveis, porque a intensidade do vento solar foi de tal ordem que ele rompeu até a estrutura formal do Van Allen, e no Caribe se assistiu a aurora solar, do Caribe. Ou seja, ele abriu aquela cunha. Tá? Em março de 1989, foi tão intenso que, por exemplo, em Queensland, na latitude de menos 20 graus, os telégrafos ficaram inoperantes por vários dias, porque as partículas conseguiram romper ali o cinturão de Van Allen e atingiram a Terra. Quando elas atingem a Terra, baixa altitude atmosférica, por exemplo, mesmo em março de 89, Montreal e Quebec ficaram sem energia o dia inteiro. Não teve como. Interagiu com as subestações elétricas e, puf, apagou. Então, eles têm essas possibilidades. Tá? Em outubro de 2003, na Suécia, por uma hora, foi um blackout, e essa explosão fantástica aqui aconteceu em junho de 2012, mas, por sorte, desviou da Terra. Tá? Ela teria provocado algo como aquilo ali. Existe a anomalia magnética do Atlântico Sul. A AMAS é uma região onde a parte mais interna do cinturão de Van Allen se aproxima muito da Terra. O resultado é que, para uma dada altura, a intensidade de radiação é mais alta nessa região que em qualquer outra. Mas não tem consequências. Isso acontece na alta atmosfera. Tá? A estação espacial, sempre que passa aqui, ela aciona um escudo de proteção para as partículas. E o telescópio espacial, quando passa por aqui, ele não opera quando passa em cima dessa região. Eles evitam que ele passe em cima do Brasil. Eles desligam ou ele automaticamente se desliga, professor? Não, eles desligam. Mas ele passa rápido, ele leva 15 minutos para passar. De qualquer forma, 15 minutos ele não opera, porque as partículas iriam queimá-los. E a estação espacial, eles têm escudo, então? Tipo um escudo? Foi feito um escudo, porque a estação espacial demora um pouco mais. Nesse trecho aí, demora uns 25 minutos. E se não tiver um escudo, podia prejudicar quem estava dentro dela. Né? Sim. Então, aqui está. Essa anomalia é esse eixo interno negativo que fica mais próximo. Isso aqui é um desenho, mais ou menos, de como é o nosso campo magnético que nos defende desse vento. Né? Existe a declinação magnética, ou seja,
Lá é norte porque lá está o sul magnético, porque isso o norte aponta sempre para lá. E aqui é sul porque aqui está o norte magnético. O sul magnético aponta sempre para cá. É diferente do eixo de rotação, aqui no caso de Florianópolis atualmente é 19 graus, mais ou menos. E o vento solar ele vai até aqui, ó, até a chamada heliopausa. Né? Ele vai além depois de Plutão. Bem depois. Bem depois de Plutão. Vai lá na nuvem de Oort, no começo da nuvem de Oort. O que é interessante é que o vento solar provoca a aurora boreal em Saturno, Júpiter. Que legal. Lá também tem. Que massa. Pronto. Meu Deus, que maravilha. Olha, você sabe que eu sou encantada, né? Mas eu acho que essa foi a que mais me encantou. Então... É muito massa. Perguntas. Antes de fazer as perguntas, vão escrevendo no chat, pessoal, por favor. Professor, não esqueça de mandar esta aula para mim, e a anterior também o senhor não mandou? Mandei, Se eu puder... Mandou? Mandei, mas eu remando, não tem problema. Tá? Bom, só se caiu no meu... A Aline está dizendo que gostou muito da aula. Vamos ver se tem mais perguntas, meninos e meninas. William está aqui também, Vanessa, Richelle, que é são professor. Eu vou tomar uma aguinha enquanto vocês preparam as perguntas aí, tá bom? Isso, vai tomar uma aguinha. Vamos para aproveitar, pessoal, e vamos fazer pergunta. Se houve alguma dificuldade de entendimento lá na produção de eletricidade e magnetismo, que ele, né, um provoca o outro, e do própria magnetosfera da Terra, né? Tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente faz para ele. Uma belíssima aula, eu espero que todos tenham gostado, né? O Adolfo tem muito conhecimento, né? Sempre está aqui junto com a gente. Existem aqui 2 perguntas, né? Ok, por enquanto temos 2 perguntas. Vamos aguardar ele voltar. Quem sabe vocês também vão lá no banheiro tomar água. E assim que ele voltar, a gente... Não liguem o barulho, é a minha cachorra. A gente faz as perguntas para ele. William, você acha que eu devo parar a gravação? Tá, ele saiu, então eu vou dar uma parada na gravação aqui. Então, vamos ver. Aqui. Só um pouquinho.